Os ácidos nucleicos nós temos o DNA e o RNA. E nós vamos falar agora, então, neste momento, do DNA. O DNA é uma macromolécula formada por duas cadeias de polinucleotídicos. O nucleotídeo típico, ele apresenta um grupo fosfato, uma pentose, no caso, o DNA, tá? O nucleotídeo DNA. Essa pentose possui uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas podem ser a adenina, a timina, citosina e a guanina, representada por suas principais letras iniciais. Bom, a timina, ela se liga à adenina, sempre por pontes de hidrogênio. A guanina se liga à citosina por pontes de hidrogênio. A adenina se liga à timina e citosina se liga, então, à guanina. O DNA é uma molécula constituída por duas cadeias, torcidas em torno de si, formando uma hélice. Cada fio é composto por uma sequência de 4 bases químicas representadas pelas letras, então, A, C, G e T. Onde as duas fitas são complementares, significa que onde tiver timina, se liga a adenina. Onde tiver guanina, se liga a citosina. Cada fita tem uma extremidade de 5 e outra extremidade 3, e as duas cadeias correm em direção opostas. Isso determina como cada fita de DNA é replicada. A primeira etapa na replicação do DNA é a de separar essas duas cadeias, e essa descompactação é feita por uma enzima chamada helicase, resulta na formação de uma forquilha de replicação. As cadeias separadas fornecem cada um molde para a criação de uma nova cadeia de DNA. Uma enzima chamada primase inicia esse processo. Esta enzima faz um pequeno pedaço de RNA chamado iniciador, primer. Isto marca o ponto de partida para a construção da nova cadeia de DNA. Uma enzima chamada DNA polimerase se liga a esse primer e fará uma nova sequência de DNA. O DNA polimerase só pode adicionar da extremidade 5 para a extremidade 3. Uma das novas fitas de DNA, a fita contínua, é feita continuamente. O DNA polimerase vai adicionando bases uma por uma na direção 5,3 do primer. A outra cadeia, a fita descontínua, não pode ser feita de maneira contínua, porque ela ocorre no sentido oposto. A DNA polimerase só pode fazer esta fita em uma série de pequenos pedaços chamados fragmentos de Okazaki. Cada fragmento é iniciado com um primer de RNA. O DNA polimerase, em seguida, adiciona uma linha curta de bases na direção 5,3. O próximo primer é então adicionado mais anteriormente à fita. E um outro fragmento de Okazaki é então feito e o processo é repetido novamente. Assim que o novo DNA foi feito, a atividade exoclonease da enzima remove todos os primers do RNA a partir de ambas. Outra enzima DNA polimerase em seguida preenche as lacunas que são deixadas com DNA agora. Finalmente, a enzima DNA ligase conecta os fragmentos de DNA. Em ambas extremidades, os fragmentos formam uma cadeia, então, dupla contínua. A replicação do DNA é descrita como semiconservativa. Por quê? Porque ela vai ter o DNA mãe e o DNA que foi uma cadeia nova e tem uma cadeia antiga, tá? Formada aí. Como acabamos de ver e notar,
Nós temos, então, essa adenina se liga à timina e guanina se liga à citosina para fazer a cadeia complementar do DNA. Bom, nós temos o seguinte, se a gente considerar que a relação é proporcional adenina, timina, citosina a guanina, então se nós tivermos 10% de adenina, qual seria o valor, então, de timina? Então, 10% de adenina, então teremos 10% de timina, porque as duas se ligam. Quanto seria de citosina e guanina se o total de todas essas bases tem que dar 100%? Então, a gente encontra aqui, né, 80%, cada uma, então, ficará com citosina 40% e a guanina com 40%. Então, nós encontramos as bases nitrogenadas de um DNA. Dentro do DNA existem regiões chamadas de genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ativado, uma enzima chamada RNA polimerase se liga ao começo do gene. E ela se move ao longo do DNA, gerando uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres que estão no núcleo. O código de DNA determina a ordem em que as bases livres são adicionadas ao RNA mensageiro. Esse processo é chamado de transcrição. Antes do RNA mensageiro ser utilizado como molde para a produção de proteínas, ele pode ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro, em seguida, move-se para fora do núcleo, para o citoplasma, onde vai encontrar os ribossomos. Fábricas de proteínas no citoplasma são chamadas, então, de ribossomos, ligam-se ao RNA mensageiro, esses ribossomos, e eles leem esse código do RNA mensageiro para produzir uma cadeia composta por aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas de RNA de transferência transportam esses aminoácidos ao ribossomo. O RNA mensageiro é lido 3 bases de cada vez. À medida que cada códon é lido, um RNA de transferência proporciona o aminoácido correspondente. Este é adicionado a uma cadeia crescente de aminoácidos. Uma vez que o último aminoácido é adicionado, a cadeia se dobra e forma-se uma proteína. Nós temos que o DNA ele tem dupla hélice, pentose desoxirribose e possui a base especial de especificidade do DNA, a timina, e se localiza no núcleo e nas organelas cloroplastos e mitocôndrias. E está aqui o que? O código da nossa informação de todo o nosso ser. O RNA, ele vai fazer então a transcrição aqui, tradução, o RNA ele tem hélice simples. A pentose é a ribose. E nós temos a base nitrogenada que vai diferenciá-lo, que é a uracila. Onde que nós encontramos? Núcleo e no citoplasma, ok?